transformados para transformar. Transformados para transformar. Ou melhor, né? Pode ser alcançados para alcançar, transformados para transformar, né? Aqui o tema não vai alterar muita coisa, mas por causa do conteúdo do que nós vamos falar com os irmãos. João capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 4, versículos 5 até o versículo 7. Assim, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, bebe um pouco de água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículos 28 até o versículo 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Meus queridos, alcançar pessoas para Jesus será a nossa meta nesses próximos meses. Esses meses que antecedem então essa Operação André e essa cruzada evangelística. Pensar em gente, cuidar de gente, salvar pessoas, esse vai ser o nosso objetivo. Esse é um tempo também que nós podemos parar um pouco e refletirmos a nossa própria caminhada cristã. Como que nós estamos levando a sério essa missão dada pelo Senhor, fazer discípulos, de anunciar a palavra do Senhor? Meus irmãos, às vezes incomoda a gente, porque tem muitos cristãos, eles passam a vida inteira na igreja sem nunca conduzir uma pessoa sequer até Cristo. Convida de vez em quando um visitante para vir à igreja. Convidar para vir à igreja, bom, mas não é levar a Cristo. Levar a Cristo é ir a eles para mostrar a eles o Cristo, como fez a mulher, o Cristo Salvador, que conhece a nossa vida e que transforma então a nossa vida. Então nós precisamos entender que essa meta, esse objetivo, ele vai ser alcançado a partir do momento que nós tivermos então em nosso coração o ardor por realmente vermos os nossos familiares e amigos alcançados então para o Senhor Jesus. Agora, uma coisa importante para nós lembrarmos durante esse tempo, lembrarmos que lá no céu, nós vamos estar ali para adorar a Deus lá no céu, mas tem duas coisas que nós não poderemos fazer lá, que é a área de missões e evangelismo. Isso nós fazemos só enquanto estamos aqui. Então nós temos que aproveitar, meus irmãos, toda a oportunidade que nós tivermos. Nós não podemos de forma alguma, nesse momento, olhar para trás, desanimarmos. Não, nós precisamos ter essa disposição de sermos alcançados por Jesus para alcançar outras pessoas, transformados por Jesus para transformarmos outras pessoas. Aí nós podemos cumprir aquele ide de Jesus. Então, durante esse período, eu gostaria que você mantivesse realmente essa expectativa continuamente, somente no seu coração, todo dia. Você vai dormir, você vai estar lembrando disso. Você vai acordar, você vai estar lembrando disso. Você vai estar lá no seu trabalho, no seu dia a dia, você vai estar lembrando disso.
porque o Senhor vai trazer algo novo para a sua vida individual, familiar, através das pessoas que irão conhecer a Jesus através desse tempo. Então, nós lemos nesse texto essa mulher que Jesus passou um tempo conversando com ela. A pergunta que nos vem é: quem era realmente essa mulher? Sabemos pouca coisa sobre ela. A Bíblia não relata muitas coisas sobre ela, e nem depois do encontro com Jesus, a Bíblia não relata. O que a Bíblia relata é que essa mulher, ela foi até o poço buscar água, e ali Jesus começou a conversar com ela. Depois daquele diálogo ali, que eles estavam conversando ali, ela então tem a convicção de que Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus. Jesus não mandou ela voltar, ir lá no seu povoado para dizer às pessoas que a respeito disso. Não, isso foi uma iniciativa dela, um desejo dela de fazer isso, porque levar a palavra do Senhor para as outras pessoas deve ser algo que nos motiva a cada dia da nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, nos acomodar com essas coisas. Então ela sai imediatamente, deixa o cântaro de lado e vai até a cidade para falar a respeito de Jesus. Quando essa mulher deixa ali e volta para sua casa, nós vamos aprender algumas coisas com ela. Vamos aprender algumas lições desse tempo de preparação para a Operação André, para essa cruzada. Nós vamos aprender algumas coisas muito importantes com essa mulher. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós temos esse encontro com Jesus verdadeiramente, e a presença dele se torna real em nós, outras pessoas que nos cercam irão conhecer a verdadeira felicidade. Veja, aquela mulher, se ela fosse egoísta, naquele momento ela poderia ter pensado: olha, eu te encontrei, eu vou aproveitar, vou ficar aqui, só que aprendendo, ou vou segui-lo por onde ele for. Não, mas aquela mulher, ela tomou iniciativa na vida dela. Ou talvez ela pudesse até pensar que eu vou lá falar isso para as pessoas, eu não sou bem vista na minha cidade, eu não sou bem vista ali naquele povoado, tem muitas pessoas que não gostam de mim, porque o texto vai explicar que a mulher já havia tido vários maridos e vivia com um que não era marido dela. Jesus vai denunciar tudo isso na vida dela. Mas ela não se importa com isso. Ela, quando a presença de Jesus impacta a vida dela, ela agora não quer saber daquilo que as pessoas vão falar dela, vão pensar a respeito dela. Ela só quer ter a iniciativa de que eles também conheçam a verdade que ela acabou de conhecer. Meus queridos, talvez essa mulher tenha sofrido muito com seus problemas pessoais, conforme nós podemos ver ali no versículo 16. Versículo 16, Jesus diz para a mulher: vá, chame o seu marido e volte. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Aí Jesus diz: o que você acabou de dizer é a verdade. Essa mulher possivelmente estava procurando uma realização, e ela não, talvez buscasse no lugar errado. Por isso ela não conseguia manter um casamento estabilizado na vida dela, porque ela era uma pessoa completamente infeliz. Estava tentando refugiar-se em outras coisas, e depois daquele acúmulo de várias frustrações na vida dela,
ela então já estava com certeza cansada dessa vida, mas ela conversando com Jesus, ela encontra ali a verdadeira felicidade. Quando você encontra-se com Jesus e alcança essa verdadeira felicidade, você vai ter esta ousadia que ela teve, essa coragem. Você às vezes pode pensar o seguinte: olha, eu não sei falar para as pessoas, eu não sei pregar para as pessoas, eu não sei fazer isso. Meus queridos, não é questão de saber. Vejam que a gente está apresentando aqui um projeto bem simples, onde você vai apenas dizer, vai apenas viver aquilo que você recebeu de Jesus. Se você já teve esse encontro com Jesus, você vai então repartir isso com as pessoas. Você não vai precisar de dizer para elas. Tem alguns momentos que você vai só convidar para estar perto de você. Então, meus queridos, aquela mulher, ela, quando encontrou a verdadeira felicidade, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi deixar o cântaro ali na fonte. Ela nem sequer levou a sua água. Ela deixa ali aquele cântaro e ela sai rapidamente correndo, vai até aquela cidade ali para dizer às pessoas que ela havia conhecido Cristo. E vejam, meus irmãos, que quando nós entendemos, nos encontramos com Jesus, nós aprendemos então a deixar aquilo que causa obstáculo na nossa vida. Veja, aquela mulher tinha levado um cântaro para trazer água. Esse cântaro possivelmente tinha ali entre 13 e 14 litros de água que ele comportava, mas o peso dele de barro não era muito leve. Então vejam que aquela mulher, quando ela recebe essa palavra do Senhor, ela deixa o cântaro para que nada pudesse impedi-la de levar Jesus até aquelas pessoas ali de onde ela morava. O poço, a distância entre o poço e ali a cidade de Sicar, era mais ou menos 800 metros a 1000 metros de distância que tinha que andar a pé. Então, ir e volta, 2 quilômetros. Então, ela não queria nada que a impedisse de chegar rápido. Ela queria chegar mais rápido ali onde estavam as pessoas. Então ela deixa aquele cântaro ali, não sai carregando aquele peso nas suas costas e vai então lá falar para as pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos falar de Jesus para as pessoas porque nós queremos carregar muitos cântaros sobre nós. Nós queremos carregar muitos fardos pesados sobre nós. Jesus disse que o fardo dele é suave, mas nós impomos quantas coisas em nossa vida que nos impedem então de querer chegar até Jesus, ou até de levar Jesus para as pessoas. Então, se você realmente é desafiado pelo Senhor, você precisa deixar esse cântaro, você tem que deixar esse objeto, tem que deixar aquilo ali parado. Quais seriam talvez alguns dos nossos cântaros? Talvez a própria timidez seja um cântaro que nós queremos e carregamos sobre nós, pesando os nossos ombros. Também, às vezes, a própria vergonha de falar com as pessoas, os nossos compromissos, agenda, trabalho e tudo mais. Às vezes a justificativa é uma falta de preparo, mas tanta coisa que a gente vai utilizando de justificativa e desculpas. Mas se nós tivermos esse encontro com Jesus, queremos que os nossos familiares e amigos tenham esse mesmo encontro com Jesus, nós temos que deixar esses obstáculos, temos que deixar esses cântaros, abandoná-los.
correr, vamos anunciar, porque o Senhor está presente, é urgente anunciar a palavra do Senhor. Os sinais a cada dia evidenciam mais e mais a proximidade da volta de Jesus, meus queridos, e nós precisamos, como igreja, acordar para essa realidade. Acordar para essa realidade, que se nós não fizermos algo, os nossos amigos e familiares vão para o inferno por culpa nossa. O Senhor está dando oportunidade para você levar esse amigo com você para o reino celestial, levar esse familiar seu para o reino celestial. É uma oportunidade que Deus está dando para você. E não aproveitar essa oportunidade é conduzir, é permitir que os seus amigos e familiares sejam levados para a condenação eterna. Mas também, meus irmãos, quando nós entendemos esse encontro com Cristo e Ele muda a nossa vida, então nós passamos a ter o reino de Deus como prioridade na nossa vida. No versículo 28 e 29 fala isso: a mulher voltou à cidade, disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Então ela se identifica diretamente com as ideias e com os ideais de Jesus naquele momento. E ela não vai, então, levar isto para as pessoas. O reino de Deus passou a ser prioridade para ela, mais importante do que levar aquela água. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: olha, vou buscar água, mas para quê? Será que ela não tinha a casa para cuidar? Tinha, tanto é que ela estava buscando a água, talvez para cuidar da sua casa, mas a sua casa podia esperar. A mensagem que ela tinha para levar era mais importante do que cuidar da casa naquele momento. Será que na casa dela não havia vasilhas que precisava lavar? Talvez sim, por isso foi buscar a água. Mas naquele momento, lembrar de levar o Cristo vivo para as pessoas era mais importante do que aquelas vasilhas que tinham que ser lavadas, ou roupas que estavam sujas, esperando aquela água para ser lavada. Todas essas coisas se tornaram secundárias para ela naquele momento. Tudo se tornou secundário. A prioridade dela agora era dizer às pessoas: eu encontrei o Cristo e vocês também podem encontrar. O texto diz que as pessoas seguiram-na e foram muitos os samaritanos. A partir do versículo 39, foram muitos os samaritanos que tiveram um encontro salvador com Jesus através da vida daquela mulher. Aquela mulher não teve tempo para preparar nada. Ela não teve tempo de passar dentro de uma igreja, uma casa de doutrina, um treinamento de evangelismo. Ela não teve nada disso. Ela simplesmente teve a certeza de que Jesus, quem era Jesus na vida dela. E aí ela pôde então levar esse Jesus então para as pessoas. Então ela passou a priorizar as vidas ou as pessoas. E, meus irmãos, mais do que nunca nós precisamos de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, pessoas para deixarem de lado os seus cântaros, aquilo que te impede de conhecer e viver com Jesus. Precisamos dessas pessoas para que elas façam o reino de Deus prioridade nas suas vidas, para que as pessoas possam ser impactadas com o reino de Deus que você está vivendo nele. Tem um autor que escreveu um texto, e no seu texto ele diz uma frase bem interessante. Ele fala o seguinte: é o amor que faz a gente se envolver com a nossa missão de vida. É o amor que faz a gente se envolver com a nossa missão de vida. A respeito disso, o próprio evangelista Billy Graham, autor da Cruzada Evangelística Billy Graham, que é autor desse projeto da Operação André, ele conta uma história muito interessante, que ela serve bem para ilustrar o que nós estamos dizendo, para concluirmos então a nossa palavra nesta noite. Fala a respeito de um rapaz que fazia parte da sua igreja, membro da igreja, mas ele não era muito frequente, ele faltava muito aos cultos.
De vez em quando ele aparecia lá, no domingo faltava, depois vinha outros, algumas pessoas estão aqui, né? Então, ele era aquela pessoa que ia mais, talvez, nos datas especiais, conferências, momentos especiais. Aí o que esse pastor fez um dia? Ele chamou esse rapaz e foi conversar com ele, perguntou para ele por que ele não procurava, por que ele não estava aí nos cultos, não participava da vida da igreja. Então ele disse que o rapaz gaguejou um pouquinho para responder para ele, mas ele disse o seguinte: olha, pastor, eu não tenho tempo. Meu problema é o tempo, porque eu preciso me locomover. Aí eu gasto muito tempo com trânsito, eu tenho os meus estudos, eu trabalho e eu estudo também, eu não tenho tempo para isso. E foi colocando uma série de explicações. Então ele conta que um dia esse rapaz, ele, ocupadíssimo, ele arranjou uma namorada muito bonita. E o pastor conheceu essa namorada muito bonita. E ele se apaixona perdidamente pela moça. E aí ele conseguiu tempo. Ele arranjou tempo para estar longas horas com ela. Ou seja, ele não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para o reino de Deus, mas agora, quando ele encontra aquela namorada, está agora apaixonado por ela, o amor envolve a vida dele, então agora ele encontra tempo para ela. E ele conclui dizendo o seguinte: qual a diferença entre uma e outra coisa? A diferença foi o amor que ele tinha. O amor que ele não tinha por Jesus e pela obra do Senhor, e o amor que ele tinha por essa jovem. Ou seja, a gente sempre acha tempo para aquilo que a gente ama. A questão está na nossa motivação. A nossa motivação nos faz então encontrar esse tempo, meus queridos. A sua oração, você mesmo, dentro desse projeto, deve ser para que o Senhor inunde o seu coração de amor pelo Senhor e de amor pelos perdidos. Amor pelo seu familiar, pelo seu amigo que está vivendo longe do Senhor. Se não tiver o encontro com Cristo, ele vai ser levado para o inferno. Então você precisa que o amor de Deus inunde o seu coração, para que você possa ir onde estão essas pessoas. Pois o amor, meus queridos, é o combustível que você precisa para fazer você sair correndo e contar aos outros quem é Jesus e o que Jesus fez por você. O nosso desafio é: vamos deixar os cântaros de lado e vamos então proclamar Jesus para as pessoas. O Senhor proveu para nós esse modelo tão tranquilo para fazermos. Então, basta que nós tenhamos a iniciativa de agir. Que esse amor verdadeiro esteja em nossos corações. Essa motivação pelo reino de Deus vai surgir naturalmente. Então nós vamos deixar aquilo que nos prende e iremos então cumprir com fidelidade a nossa missão de fazer Jesus conhecido e trazer os nossos amigos e familiares ao conhecimento de Jesus. Que Ele te abençoe durante esse projeto. Que Ele possa encher o seu coração do amor dele por você, encher o seu coração de amor pelas pessoas, para que você possa então aceitar o desafio de Jesus para irmos e fazermos discípulos. Aquela mulher, conforme nós dissemos, Jesus não precisou nem mandar, ela foi de imediato. A nós, Ele deixou a grande comissão, deixou a ordem para irmos. Então precisamos ser obedientes ao Senhor, e esta é a sua oportunidade então de levar alguém a Cristo Jesus. Então não perca, não deixe o tempo passar, comece hoje. Você tem uma semana inteira para pensar nessas pessoas, mas comece hoje a pedir a Deus para trazer à sua mente quem são essas pessoas que o Senhor quer salvar, quem são essas pessoas que o Senhor vai usar através da sua vida para salvá-las.
Senhor vai tirar essas pessoas. Você pensa que é muito difícil 10 pessoas. Não. Deus vai tirar essas pessoas. Ele vai te lembrar dessas pessoas. Então, basta mesmo você buscar o Senhor e Ele vai fazer a obra da sua vida. Amém? Deus possa te abençoar e encher o seu coração da presença do Senhor, para que você faça a obra dele com desenvoltura toda a sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por esta noite que nós podemos aqui anunciar a palavra do Senhor e trazer aos nossos irmãos esse desafio de fazer Jesus conhecido das pessoas, de levar essa palavra de salvação para todo aquele que está vivendo longe do Senhor. Pai, que a partir da nossa vida, cada um de nós tendo esse encontro transformador com Jesus, que nós sejamos desafiados nesta noite para fazermos Jesus conhecido dos nossos amigos e familiares. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa envolver a nossa vida, envolver o nosso ser, aquecer o nosso coração, para que nós possamos cumprir esse pedido de Jesus. Pai Deus, traz essas pessoas à mente dos teus filhos. Lembre quem são essas pessoas que eles querem ver salvas por Jesus. Traz a mente deles. E não deixe, Pai, que nada impeça os seus filhos, mas que haja realmente um mover grande do Senhor para levantarmos, Pai, para fazermos juntos a tua obra. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa falar o nosso coração e nos fazer lembrar o tempo todo de que estamos envolvidos numa grande obra e, como Neemias dizer, nós não podemos parar e distrairmos com outras coisas, porque estamos envolvidos em uma grande obra. Senhor, em nome de Jesus, nos envolva com a tua presença, com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos ter a celebração